Kids, olha eu aqui novamente, demorei, mas voltei, tá? A sua professora Kizzy, e o nosso canal é o Papo de Kizinha, com K e 2 E's, por favor. Hoje a gente vai falar de um tema que o pessoal tá pedindo muito, que é sobre o segundo reinado. Bom, o segundo reinado, gente, para a gente compreender, a gente vai dividir ele pelo menos em algumas partes, tá? Por que a gente divide em partes? Porque durou 49 anos, quase meio século. Então, o governo do Dom Pedro II, que eu costumo chamar de Dom Pedrinho, por ter sido muito longo, para melhor compreensão de vocês, a gente vai dividir na parte da economia, na parte da política, na parte das questões internas e também da política internacional, tá bom? Eu espero que vocês fiquem com a gente até o final, dá um like, né? Distribui aí o vídeo, compartilha para muita gente aprender um pouquinho de história, tá? Bora lá? Bom, olha a gente aí. A primeira coisa que a gente precisa compreender é como se deu a política interna aqui dentro do Brasil durante o governo do Dom Pedrinho, tá? A política interna, ela foi estável. Dom Pedrinho não vai enfrentar tantos problemas políticos como aconteceu durante o governo do pai dele, Dom Pedro I, tá? Por que é que isso vai se dar? O Dom Pedro II, gente, ele cria uma estratégia que vai facilitar demais para tentar harmonizar os conflitos internos que existiam aqui. Primeira coisa, nós tínhamos dois partidos. Um era o Partido Liberal, que era mais a favor da autonomia das províncias, lembrando que estado que a gente conhece hoje, naquela época chamava província, e o outro partido era o Partido Conservador. O que é que Dom Pedrinho vai fazer? Ele vai trazer para aqui para o Brasil o que a gente chama de parlamentarismo às avessas. Dentro do parlamentarismo normal, você tem o primeiro-ministro, né, que é, na verdade, aquele quem assina, né, é aquele que comanda de fato o país, e você tem o rei, com uma postura um pouco mais figurativa. A gente tem, por exemplo, essa situação na Inglaterra. Por que é que o daqui do Brasil vai ser chamado de às avessas, parlamentarismo às avessas? Porque o Dom Pedro II, ele vai nomear o primeiro-ministro, de fato, geralmente alternando. Em um determinado momento nós teremos o primeiro-ministro. Então, como é que funcionava? O nosso imperador, ele nomeava esse primeiro-ministro, né, que era o presidente, e fazia essa alternância, né? Em um determinado momento você vai ter o primeiro-ministro do Partido Liberal, em um outro momento nós teremos o primeiro-ministro do Partido Conservador. Mas quem é que manda de fato no Brasil? Vai ser o primeiro-ministro? Claro que não. Vai ser Dom Pedrinho. É por isso que a gente vai chamar de parlamentarismo às avessas. Um fato curioso que vai ocorrer durante o segundo reinado é o que nós chamamos de eleições do cacete. Isso! O que é que vai acontecer? Nessas eleições, os conservadores acusaram os liberais de cometerem fraudes. Na verdade, gente, nessa época era muito comum o uso da violência e das fraudes também eleitorais. Tudo isso como uma forma de se manter no poder. Como os liberais foram acusados de cometer fraudes, até porque o voto era aberto, então você tinha que falar em quem você tinha que votar, né? Eu voto em tal pessoa! E os liberais nessas eleições acabaram vencendo. Os conservadores não vão concordar, né, acusando-os de fraude. Por isso, Dom Pedro II vai convocar novas eleições e vai colocar, né, no poder um grande agrupamento agora de conservadores. Durante todo o segundo reinado vai ter essa disputa aí entre esses dois partidos, tá? Mas de um modo geral, nós teremos um período bem estável politicamente falando, tá ok?